Glória a Deus, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série da exposição da Carta de Paulo aos Filipenses. Se você não assistiu a primeira gravação, o primeiro capítulo, você perdeu. Assista, foi maravilhoso, instruções de sabedoria. Assim, meus irmãos, nós vimos coisas tremendas no primeiro capítulo dessa carta maravilhosa. E vamos dar continuidade aqui pela graça de Deus, pela inspiração do seu Espírito, no capítulo 2. Amém? Continuando. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha só, queridos, vamos lá. Exortação, queridos, são admoestações, são mensagens que nos fazem cair em si e verificar o que nós estamos errando. O propósito, queridos, da correção não é para nos afastarmos de Deus. Todo o propósito da correção da palavra é para nos aproximarmos de Deus. E essa é a intenção do Espírito. Fazer com que nós caiamos em si, identifiquemos os nossos erros, nos arrependamos e nos aproximemos de Cristo Jesus. Que não sejamos tolos. Estou lembrando de um texto aqui de Provérbios. Provérbios capítulo 9. Queridos, o tolo não gosta de repreensão, mas o sábio ama a repreensão. Porque ele sabe que é como um pai que quer que o seu filho esteja no caminho, queridos. Toda correção, como está escrito em Hebreus 12, em princípio, é causa de tristeza, mas no final, quando é exercitado, posto em prática, é alegria, produz frutos de justiça. É bênção para nós. Olha que interessante aqui, Provérbios 9, verso 8. Vamos ler o verso 7. Provérbios 9, verso 7. O que repreende o tolo, o escarnecedor, traz afronta sobre si. Então, porque se o tolo não quiser a repreensão, ele vai atacar você. Ele vai nos atacar. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Olha o verso 8. Não repreendas o escarnecedor. Não repreendas o tolo, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Olha aí. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então toda exortação é para nos trazer para perto de Deus e não para nos afastar dele. Claro, quem muito é repreendido será julgado. Vai chegar uma hora que Deus vai julgá-lo. Mas se nós abraçarmos a repreensão, Deus vai nos conduzir por um caminho de vitória, queridos. Então, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, olha aí, a comunhão do Espírito Santo, né? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, o Pai e o Filho unidos em nós, nos inspirando a amarmos uns aos outros, a termos unidade, comunhão uns com os outros. Se há entranháveis afetos e misericórdias, queridos, a palavra misericórdia é compaixão. Será que realmente nós temos compaixão das pessoas? Nesse mundo, nesse sistema, que as pessoas estão cada vez mais pensando somente em si, não há compaixão neste mundo, queridos. E Jesus profetizou que devido ao aumento da maldade, essa influência do mundo, o amor se esfriaria de quase todos da igreja. Que nós não possamos permitir que esse amor, essa consolação de amor se esfrie da nossa vida por causa da influência deste mundo. As pessoas do mundo estão nem aí uns para os outros. Eles querem se autopromover em detrimento das pessoas. Mas esse não é o espírito correto, queridos. O espírito do homem espiritual, ele quer fazer com que as pessoas sejam abençoadas. Compaixão é você se estar no lugar da outra pessoa, sentir compaixão por ela, sentir o que ela sente. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo está exigindo da sua igreja madura. Aí ele fala, se vocês fizerem isso,
completem a minha alegria. A alegria de Paulo era o bem da igreja, a unidade da igreja, e não as brigas, litígios. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu fico lembrando aqui dos Big Brother da vida, né, das fazendas da vida, né, desses programas diabólicos inspirados por Satanás. O que faz com que esses programas tenham audiência? Brigas e litígios. E promiscuidade também, claro. Então, se não há brigas e litígios, não dá audiência. Já pensou? Se todos lá os participantes estivessem unidos em amor, né, no mesmo parecer, fluindo, tudo da melhor maneira possível, não tivesse traição, não tivesse sexo, não tivesse promiscuidade, não tivesse nada disso, tu acha que daria audiência a esse tipo de programa? É o que o mundo quer, queridos. É o que a nossa carne quer. A gente ama, né? Nossa carne ama ver brigas nas igrejas, fofocas gospel, fuxico gospel, olha aí. O que mais tem aí que são canais de fuxico gospel. Né? Olha só o escândalo, olha o que esse fez, olha a briga, olha isso. Isso é carne pura, queridos. Isso não é do Espírito. Amém, queridos? Olha só os sentimentos que nós temos que ter. Compaixão, amor, unidade. Ele continua. Nada façais por partidarismo. Olha aí, partidarismo. Literalmente a palavra mesmo, partidarismo. Quantos irmãos estão divididos porque um crê no partido tal e o outro defende o partido tal nessas eleições? Quantos irmãos ficaram brigados uns com os outros por causa de partidos políticos? E partidos dentro das igrejas também. Eu lembro do apóstolo Paulo em 1 Coríntios falando para a igreja carnal de Coríntios: vocês não são carnais? Porque vocês dizem, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Né? Quem é Apolo? Divisão, queridos. Satanás, ele quer causar divisão. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Se nós estamos amando as divisões, esse espírito é de Satanás. Não é o Espírito de Deus que está nos conduzindo. Aí ele continua. Nada façais por partidarismo ou vanglória, pensando somente em si. É isso que o mundo é hoje em dia. Mas por humildade, olha só, olha o inverso desse mundo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não, mas o mundo, esse mundo de disputa, todo mundo quer ser o destaque, quer ser o melhor. Mas o Espírito de Deus nos influencia a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Totalmente oposto, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós não podemos, queridos, fazer nada para poder nos promover. Nós devemos fazer tudo para a promoção dos outros. Para que o nosso irmão, a pessoa que nós estamos ministrando, seja exaltada, edificada. Amém, queridos? Esses 4 primeiros versos de Filipenses meu irmão, uma exortação forte. E nós precisamos obedecer. Amém? Continuando, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Olha aí. Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus Emanuel, ele poderia estar superior a todo mundo porque ele era o único que não havia pecado. E o que aconteceu? Qual foi o sentimento que esteve em Cristo Jesus? Sentimento de servo. Ele lavou os pés dos discípulos, padeceu afrontas, humilhações, tudo por amor a almas. Tudo que Jesus fez foi para poder resgatar a humanidade. Jesus estava em vista o resgate das pessoas. Eu estou lembrando aqui de um texto de Lucas 9, quando os seus discípulos estavam indo para Jerusalém, tiveram que passar por Samaria, e o povo não recebeu a Jesus e seus discípulos. E o que Tiago e João falaram? Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e consumir a todos, como aconteceu com Elias? Aí Jesus falou para ele, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. Então, tudo que Jesus fez, queridos, foi para poder alcançar vidas. E esse mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus tem que estar em nós. Mas só vamos ter esse sentimento em alta na nossa vida se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Que é o Espírito dele que nos conduz corretamente em humildade
para poder alcançar as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Atos, né, falando acerca de Jesus, que nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. Fala, Deus, aos nossos corações. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo em forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, tudo por amor de nós, queridos. A si mesmo se humilhou. Os que se humilham serão exaltados. Que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele nos exalte, assim como Ele exaltou a Cristo Jesus. Ele nos exaltará no tempo próprio, queridos. Amém, meus irmãos? Verso 9. Ele vai falar, como consequência, como prêmio, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e no mundo dos mortos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando isso vai acontecer? No milênio. Quando Jesus voltar, queridos, as nações que restarão terão que se dobrar diante de Deus. A igreja glorificada se dobrará diante de Jesus. E o mundo dos mortos também, queridos, porque os que estão mortos ressuscitarão primeiro para poder se dobrar. E todos que estão lá na região dos mortos, que farão parte da segunda ressurreição, também terão que se dobrar. Todo joelho se dobrará. Porque Jesus ele foi humilde, se esvaziou, foi obediente até a morte, e aí Deus o exaltou. Da mesma forma, queridos, se nós formos obedientes até a morte, ou se estivermos vivos na ocasião da grande tribulação, porque nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, aí Deus nos exaltará. Cristo Jesus nos exaltará e nos porá sob cabeça sobre as nações. Olha aí, nós reinaremos com Ele. Somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Ele continua. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, porque a igreja de Filipos estava obedecendo, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, então, como consequência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não há como, queridos, nós desenvolvermos a nossa salvação se nós não obedecermos ao Evangelho, às palavras do Senhor Jesus, à doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é exatamente a explicação das verdades ocultas do Antigo Testamento. Então, se quisermos desenvolver a nossa salvação, nós temos que obedecer. Obediência ou morte. É isso, né? O slogan da independência, independência ou morte. Mas do reino dos céus é obediência ou morte. Amém, queridos? Ou obedece para a vida ou desobedece para a morte. Não tem meio termo. Continuando. Então desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Olha aí. Temor, respeito, sabendo que Deus vai retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Temor e tremor, conscientes de que Deus é um Deus que recompensa de acordo com as nossas obras. Ele é bom, mas também é severo. Ele continua, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Semelhante que nós lemos aqui no primeiro capítulo, né? Vocês são cooperadores mútuos, vocês andam em comunhão na luta pelo Evangelho, então aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, porque vocês são cooperadores, andam em unidade. Da mesma forma, andar em unidade. Considerai os outros superiores a si mesmos. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ande em unidade, com compaixão pelas pessoas, amando as pessoas. E aí sim, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, Deus é quem vai efetuar em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sem unidade, não há cumprimento de propósito, queridos. Continuando. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha aí. Para que vos torneis irrepreensíveis. Tal maneira como nós lidamos com os irmãos e com as pessoas, vai ser a maneira como Deus vai lidar conosco, queridos. Então, se quisermos ter confiança no dia do juízo, devemos andar em amor. Porque quem ama, cumpre a lei, queridos. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Aí ele continua, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis. Olha aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então esse mundo não vai melhorar, só vai piorar. Lembra de Ló? Foi retirado de Sodoma, porque ele era justo, porque ele afligia a sua alma por causa do procedimento libertino daquele povo. Da mesma forma, o aumento da maldade. Então que esse aumento da maldade não esfrie o amor de Deus na nossa vida, amém, queridos? Então, se nós obedecermos a palavra, seremos filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. Só vai piorar. Do qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que é luz? A palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus tem que estar em alta no nosso coração. Nós não podemos amar a Deus a parte da sua palavra. Eu estava conversando com meu filho esses dias. É uma luta, queridos, para ele poder fazer um devocional. Aí eu falei, filho, você não ama a Deus, não? Eu falei, pai, eu amo a Deus. Mas e a palavra? Ah, tudo bem, mas eu amo a Deus. Ou seja, ele quer amar a Deus, ele quer exaltar a Deus sem se envolver com a sua palavra. Não tem como, não se separam. Quer exaltar a Deus, glorificar a Deus, você precisa estar cheio da palavra. Então não adianta, eu amo a Deus, mas não me envolvo com a sua palavra, não vai adiantar. É a palavra que nos dá força, amém, queridos? Então, se quisermos resplandecer como luzeiros neste mundo, nós devemos estar cheios da palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é azeite que faz com que a lamparina esteja acesa. Palavra de Deus, poder de Deus, a palavra de Deus unida à ação do Espírito Santo. Amém, queridos? Escrituras e poder de Deus unidos. Amém? Um depende do outro para poder se manifestar em nós e através de nós. Então, se quisermos resplandecer como luzeiros no mundo, cheios da palavra, que é luz, tanto que ele fala no verso 16, né? Preservando a palavra da vida. Essa palavra preservar é reter de todo o coração, é abraçar, é agarrar isso aqui com todas as forças. Não é meu, em nome de Jesus é meu, não vou largar. É ouvir com atenção, aplicar todo o nosso coração. Isso é preservar a palavra da vida, palavra de vida eterna, para que possamos brilhar como luzeiros neste mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então nós fazemos a nossa parte, instruímos nossos filhos, nossos discípulos, instruímos uns aos outros, mas é eles que vão escolher. Então o apóstolo Paulo está aqui, ó. Se vocês não fizerem a parte de vocês, eu vou ter corrido em vão, me sacrificado em vão por vocês. Porque eu fiz a minha parte, agora vocês que vão escolher. Amém, queridos? Aí ele continua. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o apóstolo Paulo quis dizer o quê? Mesmo que eu seja morto sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, por causa de vocês, eu posso ser até morto. Alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esteja abraçado comigo nesta causa. Se eu morrer, vai ser por uma boa causa, por causa de vocês. Mas se eu permanecer vivo por um tempo, também é por causa de vocês, né? Não lemos isso no primeiro capítulo? Eu estou dividido. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro estar na carne por mais um tempo. Amém? O apóstolo Paulo tinha um propósito, que ele vivia de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Aí ele continua, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O apóstolo Paulo elogiou Timóteo na sua carta, né? Você tem uma fé sincera, Timóteo. Teu amor não é fingido, né? Então, pessoas, você é autêntico, você é simples, você é cheio do Espírito. É um espírito de servo, né? Humildade, enfim. Então, ele via em Timóteo uma pessoa qualificada para poder servir os irmãos. E ele cuidava sinceramente dos vossos interesses, não propriamente do que era dele, mas dos vossos interesses. Então Timóteo também tinha o mesmo espírito de Paulo, de Jesus Cristo, de compaixão pelas pessoas, né?
Pois todos buscam o que é seu próprio, olha aí. O mundo busca o que é seu próprio. Esse Espírito não pode estar em nós, queridos. E não o que é de Cristo Jesus. O que é de Cristo Jesus? Vidas. O negócio de Jesus Cristo, queridos, são vidas. Então Ele quer que nós vivamos em função de ganhar vidas para Ele. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Lembra que na primeira, se você não assistiu, assista por favor, né? No primeiro capítulo nós vimos lá, por causa das vossas súplicas e do socorro do Espírito de Jesus Cristo, eu serei liberto dessa prisão para me apresentar a vocês. Da mesma forma, estou persuadido no Senhor, ele continua, né, o mesmo contexto, né, de que também eu mesmo brevemente irei estar com vocês, por causa das vossas orações. Somente as suas orações vão fazer com que o Espírito de Jesus Cristo haja em nosso favor. Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, Epafrodito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí ele continua, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, Epafrodito, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como a esse. Verso 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, queridos, Epafrodito, por causa do propósito do Evangelho, de abençoar as pessoas, de não somente estar com eles, mas também de ministrar ao coração deles, ele quase morreu, estava doente. Hoje, queridos, assim, podemos dizer assim, é fácil demais, fazer a obra de Deus. Temos nossas igrejas com ar refrigerado, tudo bom e do melhor, Termina o culto, tem um local para se poder comer, se congregar, conversar com os irmãos. Isso tem o seu valor. Eu estou aqui gravando, aqui no escritório do meu trabalho, o ar-condicionado, está fresquinho, Meus irmãos, está muito fácil servir a Deus nos dias de hoje, Nos países que não tem perseguição. Aí você vê aqui, Epafrodito quase morreu, adoeceu mortalmente por causa da sua luta, do seu labor, do seu interesse em ser bênção para as pessoas, em trabalhar juntamente com Paulo. Os líderes de hoje também têm grana, muito fácil servir a Deus hoje, come nos melhores restaurantes. Aí você vê Paulo, o líder das igrejas, olha o que ele sofreu. Olha o que o apóstolo Paulo sofreu por amor a Cristo, queridos. Aí hoje nós vemos apóstolos, pastores, tudo cheio da grana, tudo vivendo uma vida confortável, carro de luxo, Olha só o que o apóstolo Paulo passou, meus irmãos. Ninguém me considere insensato, todavia o pensais. Recebei-o com insensato, para que também me glorie um pouco. Aí ele vai e fala aqui, são ministros de Cristo? Verso 23, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Imagina, queridos, 5 sessões de 39 açoites. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado, olha aí. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade,
em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Olha só, queridos. A gente vê aqui os cooperadores de Paulo passando por situações tão difíceis. Epafrodito, homem honrado por ele, cheio do Espírito, trabalhador na causa do Evangelho, adoeceu mortalmente, quase morreu, para poder suprir a ausência dele e também ministrasse ao coração dos irmãos a palavra. Hoje em dia está fácil, meus irmãos. Está fácil demais. Aí quando tem uma perseguiçãozinha já fica logo escandalizado. Aí quando o governo de esquerda assume o nosso país, nós ficamos desesperados, vamos para as ruas lá, batalhar por nossos direitos, porque temos medo de passar por tribulações. E o rapaz quase morreu por amor a Cristo. Adoeceu mortalmente. Mas Deus se compadeceu dele, queridos. E Deus se compadecerá de nós. Que nós possamos fazer como Paulo, nos gastar e nos fazer gastar ainda mais em prol das pessoas, ainda que não sejamos correspondidos. E Deus cuida de nós. Deus cuidou de Epafrodito, o curou, para que ele pudesse ser restabelecido do leito de enfermidade, para poder continuar servindo os irmãos. E por causa de Paulo, porque Paulo o amava, o considerava muito importante no seu ministério, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Ouviu as orações de Paulo, curou Epafrodito. E Deus também, queridos, se nós estivermos doentes, por causa do nosso esforço em batalhar pela palavra de Deus, para abençoar outros irmãos, Deus vai nos curar, Ele vai se compadecer de nós. Nunca me esqueço, em Tiago capítulo 5, verso 14, se eu não me engano, há entre vós alguém doente, chame os presbíteros e ore sobre eles. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha só, queridos, Jesus Cristo ama curar. Nunca duvide do caráter de Jesus em curar. Jesus, quando esteve nesta terra, ele curava todos que se apresentavam diante dele, com coração próprio. Então, se você tiver com alguma enfermidade, creia que ele cura você. Ele te ama, queridos. Ele quer te ver bem. Então, creia na cura dele. Obviamente, sem você negligenciar os seus cuidados naturais. Se tiver que tomar um remédio, tome. Se cuide, vai ao médico. Mas creia que ele cuida de você. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui o capítulo 2. E nós vimos como o apóstolo Paulo lhe focou em sermos humildes, queridos, considerando os outros superiores a nós mesmos. Como ele prezou pela unidade, pelo serviço no ministério, o foco sempre é a edificação mútua, queridos. Então não caia na pilha deste mundo de gostar. Por incrível que pareça, queridos, tem cristãos que gostam de brigas e litígios. E aí, olha aí. Olha, tu viu que o irmão falou de você? Aí vai para o outro lá. Tá vendo que o outro falou de você? Tem esse espírito, querido, queridos, no meio das igrejas. Então não permita que esse espírito de divisão tome conta da nossa vida. Tem até uns textos aqui do apóstolo Paulo, né? Quer ver? Eu lembrei aqui de um texto aqui muito legal que ele fala para que nós não possamos andar em brigas, em litígios. Romanos capítulo 15. Só para finalizarmos aqui. Romanos 15, acho que é verso 5. É isso mesmo, não. Romanos 15. Aqui, é isso mesmo. Ora, Romanos 15 e 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros. Olha aí. Segundo Cristo Jesus. Conceda o mesmo sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de você amar uns aos outros. É o sentimento de andar em unidade, considerar os outros superiores a si mesmos. Amém, queridos? Tem outro texto aqui também que eu anotei.
Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 3:8. Apóstolo Pedro, ele falando exatamente para nós não andarmos em divisão. Ó. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Olha aí. 1 Coríntios, quando a igreja estava lá em litígios, em brigas, né? Apóstolo Paulo, no verso 10 de 1 Coríntios, ele fala, olha só. Quando ele fala, né? Vocês estão divididos, Cristo está dividido, quem é Apolo, quem é Cefas, quem é Paulo, né? Aí ele vai e fala aqui no verso 10, nesse mesmo entendimento. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ah, meus irmãos, está dado o recado. Se obedecermos à voz do Espírito, Ele vai nos exaltar no tempo próprio. Então que possamos estar debaixo dessas instruções e obedecermos no nome de Jesus, para que possamos ser irrepreensíveis, santos e inculpáveis diante de Deus no dia do juízo. Amém, queridos? Que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.